Olá, você vai assistir agora mais um programa de Bem com a Vida. Esse programa é uma iniciativa da comunidade evangélica Sara Nossa Terra Natal, Rio Grande do Norte. Vamos juntos a um caminho de crescimento para conhecer mais a Jesus. Chama todo mundo e vem ficar de bem com a vida. Olá, nosso momento Arena Jovem aqui no programa de Bem com a Vida, hoje de forma especial, com os convidados Diogo e Regiane. Para você que assistiu o nosso programa passado, eles falaram um pouco sobre a sua conversão, como acessaram a Sara Nossa Terra, né? A forma como chegaram, o que Deus fez na vida deles e através deles. E nós estávamos falando no programa passado um pouco sobre a desenvoltura que a igreja traz, né? A liderança em si que é gerada nos faz desenvolver as outras áreas das nossas vidas também com excelência. Nós trabalhamos isso no jovem, a ele ser líder não só de outras pessoas, mas de si mesmo, né, na sua casa, na sua profissão. E isso é muito interessante. Na igreja a gente desafia com metas, a gerar recurso, a vender, a não estar dependendo só dos pais, não, você consegue vender aqui, fazer uma cantina, ter suas economias, começar a pagar seus eventos, a ter a sua própria independência ali dentro do ministério, né? Eu tenho 17 anos aí de igreja, na verdade 18 anos de igreja. Eu lembro que a primeira venda que eu fiz, hoje eu sou empreendedora, mas a primeira venda que eu fiz foi de água na praia. A gente pegava os isopores grandes, ia lá na praia e tinha que abordar as pessoas, explicar a causa, né? Por que a gente estava ali, um domingo de sol, podendo estar em casa descansando, a gente estava ali por uma causa, por um propósito. Isso mudou minha vida profissional. E nós estamos aqui, né? Diogo falou um pouco de como mudou a dele também. Nós vamos ouvir aqui um pouquinho da Regiane também. Como que esses desafios que são levados a serem vencidos na igreja têm mudado também a sua vida pessoal, Regiane? Compartilhe um pouco com a gente. Diogo falou um pouquinho da experiência dele, né, com relação à comunicação, que o quanto melhorou, e falando sobre mim, né, o que melhorou assim muito foi a questão de relacionamento. Quando eu cheguei na Sara, eu não sabia me relacionar, não conseguia me relacionar, né, e eu já compartilhei isso em algumas vezes que eu tive a oportunidade de ministrar lá durante algumas células, né. Eu ia para a igreja, eu ia para os cultos, né, para qualquer programação, e assim que acabava eu já saía correndo, porque eu tinha dificuldade de me relacionar, né? E a Sara, ela me destravou assim de uma forma sobrenatural. E isso com certeza respingou no meu trabalho, né, em coisas que eu fazia, né? Eu tive experiências de aproximadamente 6 anos com vendas. Depois tive experiências de prestar serviço para banco, onde eu lidava, né, com muitas pessoas, que tinham um nível intelectual bem avançado, mas que de alguma forma eu conseguia me destacar e estar naquela posição ali para atender essas pessoas, né? Inicialmente foi algo assim que me trouxe muito um choque assim. Eu não me via capaz, mas ao mesmo tempo eu me via fazendo as coisas acontecerem no lugar onde eu fui plantada, né? E através disso, né, também pude começar a empreender agora recentemente. É um mega desafio, mas com certeza a igreja também me forjou e me trouxe até aqui, né, para que isso pudesse acontecer. Então, essa questão do relacionamento, aprender a me relacionar, aprender a me comunicar, né, de forma clara, a Sara Nossa Terra, ela tem assim, um peso gigantesco. Show, maravilha. E assim, né, amor, vendeu muita trufa, amor? Demais. E às vezes você vê que alguns pais são os primeiros limitadores do seu filho. Às vezes na superproteção, e a igreja, ela, com essa responsabilidade que tem social, estabelecer o reino de Deus. O que é o reino? É os princípios que hoje norteia qualquer pessoa para ser bem-sucedida. Você vê um casal aqui compartilhando experiências, a pastora tem as delas, eu tenho as minhas, tudo isso, querido,
a gente faz menção da importância da igreja nas nossas vidas, da importância de uma liderança, de um acompanhamento e mais, de forma, eu digo que não é gratuita porque um preço foi pago. Para que tudo isso fosse promovido em nossas vidas, Jesus se entregou na cruz e nos constrange a se entregar também, porque o que a gente faz hoje sobre os liderados é de forma voluntária, é de forma, de fato, expressando o amor da cruz por nós. E vocês, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Amor, também se quiser tratar sobre isso. A nossa série vem tratando nesse mês passado, esse mês a gente está encerrando, falando sobre linha do tempo. Nesse momento da linha do tempo que vocês hoje, aonde vocês estão, da onde vocês vieram, o que é que mais marcou vocês? Eu vou começar com a pastora aqui, trazendo hoje uma experiência dela, que mais marcou nesses 17 anos na linha do tempo da sua jornada cristã. Para hoje ela está aqui compartilhando com você, mas teve uma história que se caminhou lá atrás. Compartilha conosco aí. É verdade, assim, acho que a minha vida por completo, ela foi modificada com o acesso à igreja, né? Eu e meus irmãos, a gente se converteu muito cedo, a gente vinha de uma família de pais separados, como o Diogo falou, meio retraídos ali, com uma estrutura familiar, de certa forma, ausente, né? Ali nos momentos que a gente precisava de alguns posicionamentos, e na igreja nós começamos a ter acesso a uma liderança que nos ajudava, que nos forjava a sermos melhores, que nos confrontava nos momentos que eram necessários, né? Nós éramos desafiados a vencer também as nossas dificuldades. E meu pai, ele era muito resistente. O que mais me marca é que meu pai, ele era muito resistente à igreja. Ele dizia que ele era católico, apostólico, romano, e a gente respeitava aquilo. E ele dizia, não, vocês não vão poder estar indo para o culto direto, não. Escolham só um dia da semana para estar na igreja. E ali, às vezes, a gente tem que escolher só um culto da semana realmente para estar na igreja. E com o passar do tempo, ele percebeu que aquele acesso à igreja tinha modificado tanto o nosso comportamento, a nossa vida, as nossas escolhas, né, mediante os outros irmãos que não estavam na igreja, que ele começou a apoiar plenamente. Nós íamos para a igreja e ele elogiava, e ele falava bem do nosso líder, do nosso pastor, né? E esses dias ele pôde me ligar e disse, eu soube, né, eu vi as fotos aqui da sua ordenação pastoral e eu fiquei muito feliz. Isso é a melhor coisa, servir a Deus sempre vai ser bom. Então eu percebo que a estrutura que a igreja formou na gente como filho, né, mudou a visão que o meu pai tinha da igreja. Ele começou a ver que aquilo ali era realmente um tesouro nas nossas vidas. Hoje, onde ele chega, ele fala que os 3 filhos dele são da igreja. E o pastor que ela falou é o nosso bispo, né? Que está na condução sim. aqui, o nosso comandante do De Bem com a Vida, que é, na época, pastor, hoje bispo, que é o pastor, né? Acabou sendo pai dessa Acabou jovem, criando aí nas ausências os 17 3 anos, filhos. Desde muito nova. Eu cheguei com 13 anos na igreja. E os meninos chegaram bebê. Meus 2 cunhados, né? Chegaram bebezinho. Mas uma decisão mudou a história de uma família. Diogão, fala aí pra gente o que é que marcou nessa tua trajetória, na linha do tempo do Diogo hoje pro Diogo, como chegou, como conheceu a Cristo. Fala aí pra gente. Tudo. Literalmente, né? Tudo. Da ponta do pé ao fim do cabelo. Exatamente, tudo. Mas o que mais marcou, o maior choque, o maior impacto, vários tiveram. Sim, com mas certeza. o que hoje assim é mais pulsante, né, na tua vida. Certo. O que é mais pulsante, eu acredito que seja a reconstrução emocional que o Espírito Santo fez assim na minha vida, né? Lógico que nós estamos todo dia tentando melhorar, mas a realidade é que eu tinha emocionalmente, antes de conhecer a Sara, né, antes de me envolver, de fato, ministerialmente falando, nossa, eu era uma pessoa emocionalmente muito frágil, muito frágil. E isso reflete, como o Rafa falou, né, como a pastora Rafa falou, na nossa família. Tem pessoas que eu oro já desde que eu voltei para a igreja, e que hoje estão começando a se aproximar, estão começando a
a conhecer, eu quero conhecer isso aí que você está vivendo, então, mas isso é realmente fruto de uma reconstrução emocional. As pessoas olham para você, ixi, Diogo era assim, assado, como é que ele tá, como ele mudou, né? E não que eu hoje sou a melhor pessoa, não, como eu falei, a gente é uma constante melhora, mas eu acredito que emocionalmente falando, eu mudei muito, 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 muito mesmo. A gente ainda está em construção, né? Com a Bíblia certeza. diz que é de glória em glória, de vitória em vitória. Exato. E vai ser assim até Jesus voltar. Né? Você que está aí, como é que eu faço para ter acesso a esse ambiente, esse lugar que transformou a vida desse casal, né? Dessa pastora que está aqui sentada ali do meu lado? Querido, a gente está localizado na rua Jacaúna e nosso encontro de Arena Jovem é todo sábado às 18 horas. Vale a pena você, pai, mãe, você que está aí conosco, vale muito a pena você incentivar o seu filho, estar lá com ele. É jovem. Não, a gente diz que lá até 100 anos você consegue entrar. É porque a juventude está na mente. Então vai estar lá conosco. A gente tem tido experiências com Deus assim, únicas, mas só você estando lá para viver esse momento. Você pode estar se perguntando, e a Regiane, e essa linha do tempo? Vou deixar você com gostinho para no próximo programa você conhecer o que é que marcou a vida da Regiane nessa linha do tempo, do momento que ela conheceu a Cristo até hoje. A gente vai encerrar o nosso programa agora e eu vou pedir que o Diogão faça essa oração, encerrando nosso momento, programa de hoje. Amém, querido. Você que está em casa, feche os teus olhos, puder, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós queremos orar por cada pessoa, Pai, que está assistindo esse programa. Nós queremos, Deus, declarar que o Senhor já começou uma nova história. Deus, o Senhor, não foi por acaso que essa pessoa está assistindo a esse programa. Deus, o Senhor trouxe cada um que está assistindo aqui, Pai. Nós queremos abençoar, queremos declarar, Deus, uma nova história, Pai, começando na vida de cada pessoa, Deus, a partir de uma decisão que elas estão tomando nesse momento por Ti, Pai. Nós abençoamos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Se ligue no programa De Bem com a Vida. Queremos te fazer um convite especial e a toda a sua família. Venham estar conosco em um dos nossos cultos. Domingo, culto de celebração da família, às 18h30. Terça-feira, culto de fé e milagres, às 19h30. Sábado, Arena Jovem, às 18 horas. Nosso endereço é Rua Jacaúna, 145, Lagoa Seca, próximo ao Medoimol. Também nos siga nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Vejo você no próximo programa. Se ligue no programa De Bem com a Vida. Muito bem, estamos começando aqui mais um bate-papo no programa De Bem com a Vida, programa De Bem com a Vida, que é uma realização da comunidade evangélica Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra, que fica ali na rua Jacaúna, número 145, no bairro de Lagoa Seca, próximo ao Medoimol. E eu estive aqui na semana passada com o pastor Liel Júnior e ele continua essa semana para a gente continuar nosso bate-papo. Muito bom tê-lo aqui, pastor Liel. Obrigado. Amém. Estamos juntos mais uma vez. E hoje eu quero falar sobre um tema importante, porém delicado, e queria que a gente tentasse entrar nisso aqui mesmo, que é sobre unidade da igreja. E eu quero começar citando aqui o Salmo 133, quando ele fala: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão até a gola das suas vestes. Ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, unidade é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que traz resultados espantosos, mas que a gente não consegue ter. Pelo menos assim na totalidade, ou a gente tem, mas muito pouco. O que você acha que a gente pode fazer como igreja? Primeiro, eu acho que isso aqui já é uma unidade, né? Verdade. Pastor Eliel, pastor da igreja Assembleia de Deus Bom Retiro, Bispo Bom Refúgio, Bispo Lindomar da comunidade Sara Nossa Terra, e é um parceiro, é um amigo, tem um carinho por ele, pelo pai dele, como tantos outros líderes aqui também, sei que também você se relaciona, isso é unidade. É verdade. Né? Às vezes a gente quer, eu quero que a igreja Assembleia de Deus Bom Refúgio seja igual. Não, você é na sua missão, no que Deus chamou, e eu na minha. Eu lhe respeito, você me respeita. Isso é unidade. Verdade. Né? Então, o que você diria? O que a gente pode fazer para a gente aumentar essa unidade, a gente ter mais igreja junto, para
Claro que cada igreja tem que fazer o seu trabalho, mas o que nós, como igreja, poderíamos fazer em prol da nossa cidade, do nosso estado e até da nossa nação? Amém. O Salmo 133 fala exatamente disso, como é bom e como é agradável que esses irmãos vivam em união ou em comunhão. Interessante que a Ordem dos Pastores tem uma missão muito interessante, de unir os pastores. E por algumas vezes eu fiz intencionalmente, cancelei as reuniões que tinham de agregar e transformei em momentos de comunhão. Chamei os pastores e a gente foi fazer um churrasco. Chamei os pastores e a gente foi descansar no final de semana numa pousada com as esposas. E lá, inevitavelmente, nós começamos a nos conhecermos melhor e termos exatamente comunhão. Para que a ordenação da bênção aconteça, tem que ter essa unidade da comunhão, a paz entre os irmãos. E alguns irmãos não entendem isso, porque, como o senhor bem falou, eu não posso transformar a sua igreja na minha igreja e a minha igreja na sua igreja. Mas nós podemos ter a liberdade de saber que no dia que eu possa te convidar para pregar na nossa igreja, para que você fale sem ferir os princípios da nossa igreja, e vice-versa na sua. Isso é a comunhão que é gerada através da unidade. Por que é que não se existe muitas vezes essa unidade? Por quê? Porque não se existe a comunhão. Então eu creio e entendo que através da comunhão, muitos paradigmas, distanciamentos poderiam ser quebrados para que pudesse ter essa sinergia maior das igrejas acontecendo entre elas e que tudo isso possa redundar na glória do Senhor, refletindo sobre a cidade. Maravilha, gostei muito dessa sua colocação e é interessante, né? Por exemplo, você me convida para ir na sua igreja pregar. Aí eu chego lá e falo, não, eu vou pregar o que o Espírito Santo mandar. Peraí, gente, o Espírito Santo, ele é ético. É ético. Olha que coisa doida eu vou falar aqui, viu? O Espírito Santo, ele respeita a autoridade daquela igreja. Verdade. Algumas pessoas falam para mim, mas eu estou na igreja, mas não concordo com isso. Você tem que respeitar o que aquela igreja pensa. Isso. E vai orar para Deus. Se ela está errada, quem vai mexer lá é Deus. As coisas elas vêm de cima para baixo, não é de baixo para cima, né? Mas eu tenho uma coisa, pastor Eliel, que eu falo, que é meio... eu sou casado há 36 anos, ia falar 35, fiz 36 agora, dia 2 de agosto. E a pessoa mais importante da minha vida aqui é minha mulher. A pessoa fala, não, é Jesus. Peraí, Jesus é tão mais importante que é óbvio, né? É verdade. Mas a pessoa mais importante da minha vida aqui, nessa vida, é minha mulher. Não é nem meus filhos. Tem 3 filhos que amo de paixão. Mas se não fosse a minha mulher, eu não teria os 3 filhos. E 36 anos, é a minha parceira, é minha amiga, a gente é amigo hoje. Mas mesmo assim, tem coisas que hoje ainda eu não concordo com ela, tem coisas que ela não concorda comigo. Mas ela é minha mulher. E eu vivo muito bem com ela e a gente vai se acertando. Hoje, depois de 36 anos, é claro que é muito melhor do que lá no começo, né? E aí eu queria associar isso a um texto da Bíblia que eu ouvi a semana que eu achei fantástico. A Bíblia fala, acho que se não me engano, em Efésios, existem 2 tipos de unidade. Unidade da fé e unidade de espírito. A unidade de espírito a gente tem, que é o mesmo Deus, o mesmo Espírito. Só Deus. Mas às vezes a gente não tem a unidade da fé, que é o que você acredita numa coisa. Tem gente que acredita, por exemplo, eu não estou falando... Teve uma pessoa que me procurou, vamos alugar um helicóptero, vamos derramar óleo ungindo toda a cidade. Opa, peraí. Eu respeito, essa é a fé dele, eu ainda não cheguei a esse nível de fé. Mas eu respeito, é a dele, eu não tenho essa unidade com ele, de sair no helicóptero derramando óleo na cidade e que vai, é a fé dele. Né? Então eu não preciso ter a mesma unidade de fé que ele ou que ele, pastor Eliel, mas eu tenho a minha unidade de espírito, eu creio no mesmo Deus, eu creio que nós vamos estar juntos no céu, e eu acho que isso é que é importante. E unidade de fé a gente respeita. Eu respeito. Como é que você vê isso? Interessante que o senhor falou, né, dessa unidade. A Bíblia fala sobre um grão de mostarda e vai falar exatamente, ele começa dando o mínimo, né? E o máximo você vai, talvez, para um monte. Né? Eu falo aqui não como um máximo, mas como um parâmetro. E essa é a medida da fé. Talvez o helicóptero seja a medida da fé do nosso irmão. Né? E as igrejas elas têm um papel fundamental quando muitas vezes nós somos críticos demais
com as placas denominacionais, mas elas são importantes e necessárias para que haja transformação sempre na cidade. A gente recebe pessoas de outras igrejas, pessoas vão da nossa igreja e você percebe que a gente não é dono de ninguém, porque o povo é de Deus. As ovelhas, ela é do Senhor. Ele confia para que nós, pastores, possamos cuidar, zelar, abrir mão de 99 e resgatar uma perdida. Porém, nesse espírito da fé, que é um só Deus, um só Espírito, este aí, todas elas exercem. Já quando a gente começa a falar sobre esta comunhão entre os irmãos, a unidade de estarmos juntos, tem que se haver respeito. Isso que o senhor falou para mim é muito importante. Eu tenho aprendido ao longo dos anos, tenho 49 anos e nasci e me criei dentro de um berço evangélico. Né? Minha família está indo para a 5ª geração de cristão. Eu acho interessante quando a gente vai observando o princípio de como isso tudo funciona. A minha bisavó foi uma das primeiras cristãs do evangelho aqui no Nordeste brasileiro. E tem uns livros com a história dela e eu fui falar sobre paternidade há pouco tempo atrás e Deus me mostrou, poxa, ela recebeu pedrada, foi perseguida, foi humilhada, destelharam a casa dela e ela não negou a fé. E às vezes hoje a igreja como um todo nega a fé por tão pouco. Uma pequena perseguição. E por que é que eu falo disso? Porque isso tem a ver com a falta, talvez, da unidade da fé. As pessoas, elas hoje se desvinculam muito fácil de uma igreja para outra e nós, quanto a pastores e líderes, precisamos ensinar mais as igrejas. O princípio da fé, da esperança, da unidade, do respeito, né? Do amor às autoridades, constituídas inclusive pelos pastores, porque há uma quebra muito grande de respeito de autoridade. As pessoas querem o respeito, mas não se dão ao respeito. E isso é uma coisa que tem, talvez, assim, enfraquecido algumas igrejas, tem desanimado. A gente vê quantos pastores, líderes espirituais fracos, desanimados, e pela falta da unidade, eles não têm onde encostar o ombro. Eu tenho o privilégio de dizer que, além de tentar cuidar da nossa igreja, eu tenho bons pastores e bons amigos que nós temos o privilégio de chorarmos no ombro de uns dos outros. Que bom. Né? E eu oro para que o Espírito Santo de Deus coloque isso em nossos corações e não desisto disso. Muitas vezes a gente tem o tempo escasso, mas quando a gente caminha uma milha com alguém e ela desfalece, se você se preparar para caminhar a 2ª milha com ela, nós veremos o resultado, porque na 2ª milha a gente vê o resultado do esforço. Né? Então, Jacó trabalhou 7 anos e casou com a mulher. E os olhos dele estavam postos em uma outra pessoa. E para ele poder receber o casamento da 2ª, ele teve que caminhar a 2ª milha. A bênção da 2ª milha foi muito maior, porque a promessa dos filhos e de tudo que ele tinha para frente foi por causa da 2ª milha. Quando um pastor se dispuser a cuidar de um outro pastor, de uma outra igreja, de uma outra denominação, a amar, servir, ele será servido na hora da adversidade. Quantos pastores a gente tem visto que precisam disso? Eu oro para que isso seja uma realidade e que aconteça diariamente em nossas vidas. E o reino é princípio, né? Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Né? Tudo que eu semear na vida do outro, eu vou colher. E é interessante, eu semeio uma semente, eu não vou colher uma semente, vou colher uma árvore carregada de frutos, carregada de semente, uma floresta, né? Eu queria, para a gente encerrar e pedir para você orar, eu vi agora, assistindo um pouco lá a marcha que teve no Rio de Janeiro, muita gente, muitos pastores, né? E um dos pastores, o Silas Malafaia, ele fez uma colocação que eu achei fantástica. Ele pegou o texto de Mateus 18, né? Mateus 18, 19 e 20. Mateus 18 fala assim que tudo que nós concordarmos crendo, Deus vai fazer. E que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, tudo que nós desligarmos aqui será desligado no céu. E onde estivermos reunidos, 2, 3 ou mais, no nome de Jesus, no nome de Deus, Deus está ali naquele lugar. E ele falou a gente, isso lá na marcha do Rio, falou que é a igreja.
né? A gente tem coisas que a gente discorda, mas nós cremos nesse Deus e há uma força, há um poder, né? Eu achei aquilo tremendo e eu queria a gente terminar, você poder orar pela nossa cidade natal, pelo Rio Grande do Norte, pela nação brasileira e por nós, pelas nossas igrejas, pelos pastores, abençoando. Vamos lá? Amém. Fique com essa palavra de oração. Pai, Espírito Santo de Deus, nós te honramos nesta oportunidade de estarmos aqui anunciando o teu nome. Senhor. E queremos te pedir uma bênção toda especial sobre todas as autoridades constituídas na nossa cidade, no nosso estado Amém. e no nosso Brasil. Obrigado. Nossa nação, Senhor, seja uma nação santa, eleita, um sacerdócio santo, que tu possas levantar sacerdotes e homens cheios do teu Espírito Santo, Amém. anunciando, Pai, a força do teu Espírito transformador em nossas vidas. Nos dá, Senhor, a coragem, o esforço, Senhor, e o ânimo, Senhor, que tu deste a Josué. Ter bom ânimo em meio às aflições, para socorrermos uns aos outros. E só assim seremos socorridos por ti, Senhor. Eu te agradeço por esta oportunidade e te honro neste programa de bem-estar, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Liel, eu queria que você, antes da gente encerrar aqui, fale um pouquinho lá da igreja, de novo, os horários de culto, o endereço direitinho, para o pessoal ficar sabendo aí da igreja de vocês. Amém. Eu te convido a estar conosco na Assembleia de Deus Bom Refúgio, na Avenida Nevaldo Rocha, 3484. Nós temos cultos domingo pela manhã, 10 horas da manhã, às 18 horas. A segunda-feira às 19h30, quarta-feira no culto da Vitória às 19h30 e de segunda a sexta-feira nós temos o culto Refrigério. Espero por você e que Deus te abençoe e muito obrigado, Bispo Lindomar. Eu que agradeço, Eliel. Obrigado mesmo, obrigado por ter estado comigo aqui nesses 2 últimos programas e espero poder estarmos juntas aí outras vezes. Um abraço lá no seu pai. Obrigado. Que bom, fica aí com Deus, Deus te abençoe. Um abraço. Tamo juntos, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queremos te fazer um convite especial e a toda a sua família. Venham estar conosco em um dos nossos cultos. Domingo, culto de celebração da família, às 18h30. Terça-feira, culto de fé e milagres, às 19h30. Sábado, Arena Jovem, às 18 horas. Nosso endereço é Rua Jacaúna, 145, Lagoa Seca, próximo ao Medellín Mall. Também nos siga nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Vejo você no próximo programa.